Podemos dizer que os anjos são os nossos melhores amigos. Se você pode dizer que você de fato tem sim um grande amigo. Como é difícil na terra achar um grande amigo, não é verdade? A Bíblia diz que entre 1000 a gente só encontra um. A coisa mais difícil que tem é você achar um amigo verdadeiro, um amigo leal. Porque é fácil ser amigo de mesa, é fácil ser amigo de festa, mas a Bíblia ensina que o amigo verdadeiro é aquele que você adquire na hora da prova. Na hora quando as coisas estão difíceis, aí é a hora que você sabe quem é e quem não é o seu amigo, não é assim? Portanto, é muito difícil achar um amigo, porque amigo é aquele que me ajuda nas horas mais difíceis, e é aquele que mesmo eu errando, ele não me abandona, ele sempre estará comigo, eu errando ou deixando de errar. Aquele que não é meu amigo, ele é meu amigo enquanto eu não o desagrado. No dia em que eu desagradá-lo, ele deixa de ser meu amigo. Portanto, nós podemos dizer que então Jesus é o nosso melhor amigo, porque Jesus nunca nos abandona em nenhuma situação. Jesus, portanto, é o nosso melhor e maior amigo. Amém? Agora também podemos dizer que os anjos, porque eu e você temos um anjo da guarda ao nosso lado, 24 horas por dia. Não importa o que você faça, não importa se você é obediente a Deus, se você faz a vontade de Deus ou não, este anjo nunca te deixou e nunca vai te deixar, porque ele recebeu uma missão de Deus: cuidar de você. Que graça, hein? Você recebeu um anjo para cuidar de você. Você conversa com seu anjo? Ou você fala pouco com seu anjo? Já deu um nome para o seu anjo? Pode dar um nome para ele, conversar com ele. Aquela oração que nós aprendemos quando ainda éramos crianças: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Talvez hoje seja um dia para você relembrar essa oração. Antes de sair de casa, reza essa oração. Talvez você vai estar se livrando de tantos assaltos, de tantos perigos, de tantos problemas que na rua você pode enfrentar. Estes são os nossos anjos, os anjos da guarda. Que maravilha! Então, não tenha dúvida não, você tem sim um anjo protetor, o seu melhor amigo, porque ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Amém? Agora, irmãos e irmãs, falar hoje dos santos anjos, eu lhes quero trazer também algo que é muito importante. Por quê? Porque assim como existem esses anjos que cuidam de nós, existem anjos que querem também destruir a gente. Existem anjos que estão contra nós, e nesta homilia o padre quer ensinar como esses anjos agem na nossa vida e como a gente vai fazer para vencer eles. A Sagrada Tradição nos ensina que houve uma grande batalha no céu. Irmãos e irmãs, Deus criou toda a criação através de um dom
chamado liberdade. Significa o quê? Que Deus, ao criar os anjos, que foram criados primeiro que nós, Deus, ao criar o universo, Deus, ao criar o ser humano, Ele não queria obrigar ninguém a amá-lo, Ele não queria obrigar ninguém a adorá-lo. Portanto, Ele criou os anjos em liberdade, e Ele criou o ser humano em liberdade. É por isso que hoje nós vemos o mundo do jeito que está: pessoas que querem a Deus e pessoas que não querem a Deus. Deus criou assim, seres humanos livres. Se você quer, você me serve. Se você quer, por isso Jesus disse: se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Se você não quiser, não, você é livre. Assim como o homem, Adão e Eva, passou por uma provação, porque aquele momento aonde eles visualizam aquela árvore, ali eles estavam passando por uma provação. Era aquela hora que Deus estava provando eles: vocês querem ou não me seguir? E eles disseram não. A serpente chegou dizendo para ele: vocês querem ser, se vocês comerem daquela árvore, vocês vão se tornar como deuses, conhecedores do bem e do mal. Só que Deus não queria eles como deuses, eles eram criaturas e não podiam querer ultrapassar esse limite. Quando quiseram ultrapassar, quando quiseram ser igual a Deus, eles assim, na sua liberdade, destruíram a sua amizade com Deus. Irmãos e irmãs, assim como o ser humano passou por essa prova, os anjos também passaram por uma prova. Ensina-nos então a tradição que houve uma grande batalha no céu. Anjos bons se rebelaram contra Deus, e o nome mais famoso, o agitador da gangue, o agitador de toda a confusão, nós o conhecemos com o nome chamado Lúcifer. Eis o anjo, um dos mais poderosos que existem, Lúcifer, que não é um nome ruim, significa anjo de luz. Deus o dotou de muita graça, porque os anjos no céu existem uma hierarquia, minha gente. Existe aqueles que lavam prato, e existe os grandão, os fortes. Estou brincando, não é que existe um melhor do que o outro, mas existem funções diferentes, dotes diferentes, graças diferentes. Portanto, nós conhecemos algumas hierarquias dos anjos. Por exemplo, quando nós dissemos o nome anjo, nós já estamos nos referindo a uma hierarquia. Quando nós dissemos arcanjos, nós estamos nos referindo a outra hierarquia. Portanto, existem anjos, arcanjos, virtudes, serafins, querubins, potestades, todas hierarquias de anjos. Uns desses mais dotados e uns menos. Irmãos e irmãs, com essa batalha no céu, Lúcifer diz que não quer servir a Deus. E por isso que a Sagrada Escritura nos narra alguma coisa nesse sentido, e São Miguel vai dizer: quem como Deus? A tradição então conta que São Miguel entrou numa briga, numa batalha, mas não é briga de faca, briga de espada, é uma briga espiritual, aonde se estava se decidindo se iam ou não iam servir a Deus. Portanto, Lúcifer
com um orgulho muito grande, vendo que ele era muito dotado de dons, porque Deus o dotou de muitos dons, ele então se incha de orgulho, e ele diz: eu não quero mais servir a Deus, porque ele também queria ser um outro Deus. Este anjo então, ele cai do céu, e ele leva com ele os Maria vai com as outras. Sempre tem, né? Os Maria vai com as outras. Sempre tem que ter, não é verdade? No céu também teve. E diz a palavra de Deus que terça parte desceu para o inferno. O importante é a gente, em primeiro lugar, saber que a maior parte de anjos bons ficaram no céu. Portanto, a chance dos bons vencer, numericamente, já é mais do bem do que do mal. A maior parte de anjos ficou no céu, e uma terça parte desceu para o inferno. Irmãos e irmãs, estou contando tudo isso para dizer que, quando eles descem para o inferno, já não tem mais volta. Não é igual a gente, que a gente pecou, a gente se arrepende e a gente volta para Deus. Não, eles não, porque eles têm um conhecimento muito maior que o nosso. Eles, quando decidiram não a Deus, disseram não a Deus, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, portanto não tem mais volta. Não adianta eles se arrependerem, eles não vão mais voltar para Deus. Eles já sabem que estão no inferno para a eternidade, não tem mais volta. Portanto, eles também já sabem que eles estão derrotados. O demônio já sabe que perdeu a batalha. Agora, diz a palavra de Deus que o demônio é príncipe deste mundo. Deus deu permissão para o demônio tentar os homens. Os demônios, portanto, não ficam quietinhos no inferno, não. Os demônios estão, diz a Bíblia, Efésios capítulo 6, que os demônios estão pairados nos ares. Portanto, se você perguntar: Frei, aqui tem demônio? Tem. E na igreja tem aquela musiquinha que fala: ai, na casa do Senhor não existe Satanás. Não é verdade? Mas na casa do Senhor também tem Satanás. Eu diria que é o lugar que mais tem, porque é aqui que os demônios querem tirar a nossa paz. É aqui, talvez numa missa, por exemplo, que o demônio fica instigando você a conversar na hora da missa, a não prestar atenção, a ficar olhando um celular. É na igreja que o demônio tira a sua devoção, faz você estar aqui indiferente. Aqui é o lugar que ele mais gosta de estar. Não é lá fora, porque lá fora o pessoal já é dele. Conta-nos a historinha que um dia Deus saiu para bater um papo com o demônio e foi procurá-lo. E o demônio não era encontrado por Deus, não se encontrava o demônio. Deus foi no prostíbulo procurar o demônio, lá nas prostitutas. O demônio não estava lá com as prostitutas. Deus foi procurar o demônio numa boca de fumo. O demônio não estava lá. Deus foi procurar o demônio nas festas, nos bailes funks da vida. Não, o demônio não estava lá. De repente, Deus passa na frente de uma igreja e o demônio está lá. Aí Deus fala: mas eu te procurei por toda parte. Fui no prostíbulo, fui não sei na onde, você está aqui. O demônio disse para Deus: lá todos já são meus, eu estou aqui à procura desses daqui, que ainda não são meus.
Eu costumo dizer que lá no inferno, e não é para deixar você com medo, mas lá no inferno tem uma fotinha sua. Sabia disso? E embaixo da sua foto está escrito assim: procura-se. Significa que ele ainda não conseguiu você, mas ele quer. Mas em nome de Jesus ele não vai conseguir. Porque o sangue de Jesus já te lavou, já te perdoou, e você vai sair vitorioso dessa. Irmãos e irmãs, mas o demônio está à procura de nós. E qual é a missão dele? Perder as almas, fazer com que você seja um derrotado com ele, fazer com que você perca a batalha, para que você seja também um derrotado. E veja, se o demônio quer destruir a tua família, a quem ele vai por primeiro? Ele vai por primeiro pegar quem é o chefe da família, ele vai pegar aquele que é o pai, a cabeça do lar, porque destruindo o pai, ele começa a destruir toda a família. Se o demônio quer destruir uma família, ele vai à procura da mãe, a mãe que é a intercessora do lar, que é a que ora, que é a que reza. Destruindo a mãe, destruiu toda a família. Se o demônio quer destruir uma igreja, ele vai atrás dos padres, ele vai atrás dos bispos, ele vai atrás do Santo Padre, o Papa, porque destruindo o padre, destruindo a autoridade, ele faz o estrago. É assim que ele age. Portanto, o demônio, ele tem duas formas de entrar na nossa vida, duas formas de ação. Uma é a astúcia. A Bíblia compara o demônio a uma serpente. Diz o livro do Gênesis que apareceu uma serpente. Por que que o autor sagrado coloca uma serpente? Não é que uma serpente começou a falar com Adão e Eva. Não pensemos nisso. Não, o autor sagrado quis dizer que o demônio é como uma serpente. E a serpente é um bicho astuto. É um bicho que aparece e desaparece em questão de segundos. É um bicho que aparece, você nem vê que ele está ali, de repente ele te pica. É um bicho astuto. Portanto, a forma de o demônio enganar os cristãos, tentar os cristãos, é pela astúcia e pela cilada. Irmãos e irmãs, o demônio está constantemente te preparando ciladas. O que é uma cilada? Ele fica esperando o melhor lugar para te abocanhar. E deixa eu te dizer, o demônio é paciente. Se ele quer que você traia o seu esposo ou vice-versa, começa com um olhar diferente para uma pessoa. Começa com uma mensagenzinha de celular, começa com algumas visitas, começa com algumas conversas, e isso pode demorar, não tem problema. O importante é que ele está preparando a tua cilada, e um dia ele vai te abocanhar. O demônio espera o melhor lugar para te abocanhar. Um santo nos disse algo maravilhoso. Ele diz assim: se você colocar uma perereca numa água, num balde, numa água super quente, o que a perereca vai fazer quando você jogar ela lá?
ela vai dar um pulo, ela vai sair daquela água, porque está numa temperatura muito quente para ela. Se você pegar essa perereca e jogar ela numa água muito gelada, o que ela vai fazer? Ela vai pular e ela vai sair dali. O santo diz: e se você colocar uma perereca numa água morninha, gostosa, o que ela vai fazer? Ela vai ficar ali. E de repente você começa a aquecer essa perereca. Ela não vai perceber. Ela se acostumou. Ela está ali. De repente, quando ela vai ver, ela ficou cozida, morreu e não viu. O santo diz que a mesma coisa o demônio faz com a gente. Não pensa você que o demônio vai vir com chifre. Não, não vai. Não pensa você que o demônio vai te assustar. Não, ele quer que você, ele vai te colocar na água morninha. Por exemplo, tem casais de namorados que gostam de dormir no mesmo quarto. Não, não vai acontecer nada. Mas o demônio, ele não quer que aconteça agora. Ele só vai aquecer. Só está colocando na água morna. De repente, é 1 mês, 2, 1 ano, já era, caiu, experimentou o pecado. Por quê? O demônio te preparou uma cilada. E você foi ingênuo o suficiente para não entender isso. E ele te abocanhou. E ele te pegou. São Francisco de Assis vai dizer que o demônio é como um cão que late. E só é mordido quem dele se aproxima. Esta é uma coisa importante que a gente tem que entender. O demônio não tem nenhum poder sobre nós. Amém? Nenhum. Ele não pode me fazer pecar, ele não pode me fazer cair, ele não pode entrar no meu pensamento, ele não pode saber o que você pensa. Agora é claro, ele sabe tudo que você diz, ele é o maior psicólogo, ele sabe o que você pensa às vezes pelos seus gestos, como você reage a algumas situações. Agora o demônio não pode te levar a cometer pecado nenhum. Portanto, o poder do demônio é grande, mas é limitado. Na verdade, ele só tem o poder que a gente dá para ele. O demônio só tem o poder que a gente dá para ele. Se você der para o demônio poder, ele vai ter poder sobre a sua vida. E se você então dar a sua vida para Jesus, você tirou o poder do diabo e você deu o poder para Jesus. Você está entendendo? O mundo é um instrumento utilizado por Satanás para tentar a gente e para ocupar espaço na nossa vida. A Sagrada Escritura vai dizer que o demônio nos tenta através de 3 coisas. A primeira é a cobiça da carne. São João vai dizer que a primeira forma de o demônio nos tentar é através da cobiça da carne. Ou seja, é quando esta minha carne, ela quer ter prazer em tudo o que ela faz. Portanto, o demônio quer que eu fique à procura de prazer. O prazer em si não é pecado. Sentir prazer não é pecado. Agora, buscar o prazer como um fim, como uma finalidade, isto é pecado. E é isto que o demônio quer que você busque. Portanto, o demônio nos tenta pela cobiça da carne. E tem tantos pecados, né, minha gente, atrelados à carne.
Tantos pecados. Existe o pecado da gula, o pecado de comer demais, o pecado de comer em excesso, sem necessidade. Existe o pecado da masturbação, o pecado do sexo fora do casamento, o pecado... Tantos são os pecados da carne que vão nos tirando da presença de Deus. O pecado dos vícios, o vício do álcool, o vício da droga, o vício do sexo. Portanto, essa é uma maneira que o demônio tem de entrar na nossa vida, através da cobiça da... Outra forma que o demônio tem de entrar na nossa vida é a cobiça dos olhos. Gente, pelos nossos olhos muitos pecados entram, muitos. Por isso nós temos que pedir para Jesus uma graça de olhar com pureza, de olhar com o olhar de Deus para as pessoas, porque através do nosso olhar muitos pecados entram. Jesus mesmo diz: se você olhar para a mulher do próximo e desejá-la no seu coração, você já cometeu adultério. Olha como é sério, o pecado então entrou pelo olhar. Diz a Bíblia que Adão e Eva olharam aquele fruto, acharam bonito e comeram. Portanto, o pecado sempre entra primeiro por isso cuidado. Cuidado com o seu olhar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: cuidado com o seu olhar. Então é o homem que não consegue olhar uma mulher com pureza. É um homem que quando olha uma mulher só vê bunda e peito, não consegue ver outra coisa. E vice-versa aí, eu não sei que as mulheres gostam aí. É um olhar malicioso. E hoje ajuda porque as pessoas se vestem mal. Principalmente as mulheres que deveriam ter decência, deveriam cobrir-se e se mostrar só para o seu marido, mas não, ficam igual prostitutas, andando nas ruas, se mostrando para todo mundo, e ficam encantadas quando um outro assobia e diz: ó. Quantas mulheres, quantas vezes você ficou envaidecida quando você passou num lugar e aquele homem virou a cara para te ver? Ora, ficar orgulhoso disso, isso está te levando para o inferno, não para a graça de Deus. E veja, mulher, você que se veste mal, você também está fazendo muita gente pecar. O pecado não é só o seu, a falta de pudor. E para você saber qual é a roupa que eu visto, pergunte uma pergunta simples: Nossa Senhora vestiria uma roupa dessa? E o pior é que pessoas assim vêm com essas roupas para dentro da igreja. Se fosse só lá fora, mas não, vem para dentro da igreja. Vem para dentro da igreja com roupa que parece de praia, com roupa que parece de festa. E aí quantas pessoas, em vez de rezar, ficam olhando aquela festa. O padre está falando alguma mentira? Mulher, quantas vezes você levou homens a pecar pelo olhar, por causa da tua falta de pudor? Agora, homem, também não é desculpa para você, porque a mulher está mostrando tudo, você tem que ver. É claro que não tem como tirar o olho,
Se bem que Jesus disse: se o teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Tem muita gente que ia ficar cego, né? Rapidinho. Esse arrancar que Jesus está falando é mortifique. Portanto, se tem alguém indecente, alguém que não está vestido na sua frente, o olhar é natural, você vê, mas o problema não é olhar, o problema é fitar. O problema é ficar olhando, o problema não é olhar algo errado, o problema é continuar olhando, e o problema é desejar aquilo que se olha. Aí você cometeu o pecado, e o demônio entra pelo nosso olhar. Depois que você olha, você fita, e aí você cobiça, e aí você peca. E aí por isso que Jesus fala, mesmo sem ir para a cama com a pessoa, você pode ter cometido adultério, porque você desejou no seu coração, então você já pecou. Então é o nosso olhar, quando o nosso olhar não é purificado, é por isso que fica tanto pensamento errado na cabeça. E aí que o demônio trabalha, porque através do olhar, por isso que você fala, não tem nada a ver eu assistir esse comercial que é mais pornográfico do que outra coisa, não tem nada a ver eu assistir esse filme que tem cenas de sexo, não tem nada a ver eu ver uma revista pornô, não tem nada a ver eu assistir isso ou aquilo. Tem, porque através da sua visão, o demônio vai jogar todas essas imagens para a sua imaginação, e aí ele vai começar a te tentar, ele vai começar a te provocar. Talvez naquela hora você não percebeu, mas depois ele vai te fazer uma cilada. Amém? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. O que é essa soberba da vida? O demônio também nos tenta aí. É quando achamos que não mais precisamos de Deus para resolver os nossos problemas. Existem muitas pessoas que então estão entrando nessa soberba da vida. Se você está aqui, é porque você entende que você precisa de Deus para resolver os seus problemas. Irmãos e irmãs, 3 áreas principais o demônio ele quer entrar na nossa vida. Preste atenção nisso. 3 áreas principais. O demônio tem entrado na vida das pessoas e tem destruído através dessas 3 áreas. A primeira é o sexo. O sexo é algo bonito. O sexo é algo santo. O sexo foi Deus quem fez. Por isso é bonito. Por isso é santo. Só que o sexo precisa respeitar as suas finalidades. Irmão e irmã, para que serve uma cadeira? Para que serve o sol? Para clarear, iluminar, aquecer. Para que serve um copo? Para que serve o sexo? Para que serve o sexo? O sexo serve para 2 coisas. Estão dizendo aqui, fazer filho. Isso. Esta é uma finalidade do sexo. Procriação. A segunda finalidade do sexo é união. Veja bem, se o sexo tiver união e procriação, o sexo é bonito e santo diante de Deus. Se qualquer sexo, seja entre homem e mulher, casado ou não tiver união e procriação, esse sexo vai ser feio. O que significa união? Significa que eu me uni com uma pessoa por toda a minha vida, e eu só vou ter relações sexuais com ela.
É por isso que casal de namorado não pode ter relação sexual antes do casamento, porque nunca vai haver união, porque ainda você não se comprometeu com essa pessoa para o resto da sua vida, então não vai cumprir a finalidade de uma relação sexual. Relação sexual é necessário união, e união significa algo estável por toda a vida. É por isso que a relação sexual só deve ser vivida dentro do casamento. Portanto, tem que ter união e tem que ter procriação. Não estou dizendo que todo sexo tem que ter filho, mas eu estou dizendo que toda vez que for fazer sexo, ter uma relação sexual, tem que estar aberto à vida. Então é por isso que sempre vai ser pecado usar camisinha anticoncepcional, remédio, seja lá o que for, e interromper a ejaculação. Tudo o que você fizer para impedir a procriação vai ser pecado, porque você está excluindo as duas finalidades do sexo, que é união e procriação. Gente, o demônio tem entrado em muitas pessoas nesta área. Porque o sexo sempre é uma tentação grande para aqueles que namoram, para aqueles que são noivos. E quantos casais de namorados é natural fazer uma relação sexual. Como a música diz aí, a onda agora é namorar pelado. Não é isso que a música diz? O sexo tem sido uma arma poderosa na mão do demônio. Muitos caem no sexo porque a tentação é grande. Agora também, muitos não mudam a sua relação sexual conforme a igreja pensa, porque na verdade não querem nem saber esse negócio de igreja. É muito difícil viver isso aí. E é claro, para você viver o que o padre está falando, a primeira coisa, você tem que ter muito amor a Jesus. Segundo, você precisa pedir orientação para o seu padre, para qualquer padre que entende do assunto, para dizer para você, então padre, como é que eu vou viver a minha relação sexual dentro do casamento? Porque eu não quero também ter um filho todo ano. Como eu ser de Deus, como eu ter relações sexuais com meu marido, na graça de Deus? Tem como? Tem sim. Só que você precisa amar muito Jesus para conseguir viver. São poucos os casais que vivem isso. São poucos os namorados que vivem isso. São poucos os noivos que vivem isso. Portanto, o demônio tem entrado na vida de muita gente através do sexo. E o que vence isso, existe um nome, se chama castidade. É só para padre? Lógico que não. Eu tenho que viver castidade, e meu jeito de viver castidade é que eu não vou ter relação nunca com ninguém, mas o casal também tem que viver castidade. O casal de namorado também tem que viver castidade. Isso é um dom de Deus. Irmãos, aí você fala, eu não quero viver isso aí não, padre. Então tá bom, o demônio vai entrar na sua vida. Viva as coisas do demônio. Sexo fora do casamento é obra do diabo. Então viva assim, consciente disso. A segunda coisa que o demônio tem entrado na vida das pessoas é o poder, é a busca pelo poder. Irmãos e irmãs, foi assim que o demônio tentou Eva. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. O demônio quer que a gente tenha poder. Irmão e irmã, hoje nós estamos em época de eleição. O que esses candidatos, a maioria, não digo todos, mas a grande maioria está buscando? O quê? Poder. Eles estão querendo servir os pobres?
Estão querendo ajudar aqueles que necessitam? Estão querendo título, poder. O demônio quer que você tenha poder. E o demônio está louco para te dar poder. Só que o poder, meu irmão, é contrário do que Jesus hoje nos falou no Evangelho. Os apóstolos perguntaram para Jesus: quem será grande no reino de Deus? Olha a pergunta dos apóstolos. Eles queriam ser grande no reino de Deus. Jesus pega uma criança, apresenta para eles e fala: quem se tornar igual a esta criança, pequeno, fraco, este será grande no reino de Deus. Portanto, para você vencer o pecado do sexo, nós precisamos de castidade. Para vencer o pecado do poder, nós precisamos de humildade. E o terceiro ponto que o demônio tem pegado muita gente é o famoso Deus Mammon, o famoso Deus do dinheiro. Quantos de nós temos vivido mais para o dinheiro do que para Deus? Quantos de nós nos matamos a trabalhar, nos matamos para ganhar dinheiro, mas não fazemos o mínimo esforço para as coisas de Deus? Agora, para ganhar dinheiro eu sou capaz de tudo. Talvez seja porque na sua vida já se ergueu um grande Deus, o Deus do dinheiro. E quantas pessoas estão não se contentando mais com um trabalho, mas elas querem um, querem dois, querem três. Porque precisam? Não, porque querem dinheiro. Estão servindo o Deus do dinheiro. Quantas pessoas deixam de vir para a missa porque tenho que fazer um bico, porque tenho que trabalhar no domingo, porque o meu Deus é o Deus do dinheiro. E aí, meu irmão e minha irmã, por isso que Jesus falou: dificilmente um rico entra no reino dos céus, porque ele está apegado à sua riqueza. E quem estiver apegado a dinheiro não vai herdar o reino de Deus. E deixa eu te dizer, lá no céu você não vai levar sua conta de banco, você não vai levar seu cartão, você não vai levar seu ouro, suas joias, sua casa, o seu carro. A sua única riqueza será o bem que você fez nessa terra. Como é que a gente dá lugar para o diabo na nossa vida? Primeira, vivendo no pecado, certo? É assim que eu dou lugar ao diabo, viver o pecado. Como é que eu expulso o diabo da minha vida? Eu deixando o pecado. Segunda coisa que eu dou lugar ao diabo é deixar a minha casa vazia. Presta atenção nisso. Deixar a casa vazia, diz a Bíblia que se o demônio sai da sua vida, e quando ele quer voltar, ele encontra a sua casa vazia, diz a Bíblia que ele vai pegar mais 7 com ele, e ele vai voltar pior, ele vai voltar com mais 7. Irmão e irmã, você não pode deixar a sua casa vazia. Isso significa o quê? Um dia Jesus entrou na sua vida, sim ou não? Você mudou, você expulsou o diabo da sua vida. Só que se você não alimentar a sua fé, se você não continuar a crescer na fé, o demônio vai ver que a casa ficou vazia, ele vai voltar pior do que quando você estava antes. É por isso que muitas pessoas ficaram pior, porque na verdade deixaram a casa vazia para o diabo, e o diabo voltou 7 vezes pior. Por isso, você não quer mais dar lugar ao diabo? Primeiro, pare de pecar. Segundo, não deixe a casa vazia. Comece a alimentar a sua fé. Amém? Para nós encerrarmos,
Agora o padre precisa te dizer como você vencer ao demônio. Você quer vencer ao demônio, sim ou não? Você quer vencer ao demônio? Tem como a gente vencer uma batalha, uma guerra sem as armas necessárias? Você vai ser morto, filho. Vai para a guerra sem arma, vai ser? E será que você está usando as tuas armas para vencer o diabo? Efésios vai dizer: revesti-vos da armadura de Deus para combater os demônios, para combater o inferno, para combater o diabo. Eu preciso ter as armas, senão eu não vou conseguir vencer. O demônio não tem medo de cara feia. Está ouvindo isso? O demônio tem medo de cara feia. O demônio não tem medo de muita coisa, minha gente. Agora eu vou te dizer do que o demônio tem medo. Inclusive, na Bíblia está escrito que algumas pessoas foram tentar expulsar o demônio de alguém e não conseguiram levar o pau do demônio. O demônio deu-lhes um couro. Foram perguntar para Jesus: mas Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Jesus falou: esse tipo de demônio você só se vence através da oração e do jejum. O demônio não tem medo só porque você é de igreja. O demônio tem medo de gente que reza. Se você é uma pessoa que reza, o demônio vai ter medo de você. E não é você que vai correr dele, mas é ele que vai correr de você. A Bíblia nos conta outro episódio que pessoas foram tentar expulsar o demônio olhou para aquelas pessoas, porque eles expulsavam assim: em nome de Jesus, sai desse corpo, em nome do pregador Paulo Apóstolo, sai desse corpo. E o demônio olhou para essa pessoa e disse: Paulo Apóstolo eu sei quem é, mas você eu não sei quem você é. Por quê? Porque não tinha oração, não tinha vida de santidade. O demônio não reconhece aquele que não tem vida de oração. Irmão e irmã, se você quer vencer o demônio, comece a rezar, comece a rezar, comece a rezar de verdade. E quando eu digo oração, é oração mesmo, não é só rezar terço, não é só ler Bíblia. Oração significa orar e colocar em prática, orar e colocar em prática. É entrar no meu quarto para rezar e deixar Deus modificar meu coração. É falar Senhor e fazer uma oração sincera diante de Deus. O que é oração sincera? Senhor, eu sou muito impaciente, Senhor. Senhor, eu não tenho paciência com ninguém. Eu não estou tendo mais paciência com meu marido, com meus filhos. Dai-me paciência. Abre a porta do teu quarto e saia dali tendo mais paciência com as pessoas. Isto é a oração que Deus quer ouvir de você, amém? Deus não quer ouvir de você uma oração assim: eu te louvo, ó Deus tremendo, aleluia, glória a Deus, oh Yahvé, Javé, meu Pai, meu amado, meu querido. Falou um monte de palavras e não disse nada. Deus na sua oração quer ver sinceridade. Senhor, eu já não aguento mais. Senhor, eu estou traindo a Ti. Senhor, eu estou pecando. Senhor, eu estou Te deixando, dai-me Tua graça. E você sai dali uma pessoa melhor. É esta oração que Deus quer ouvir de você. Amém? Segunda coisa que nós precisamos ter para vencer o demônio é ser cheio do Espírito Santo. O demônio teme uma pessoa que é cheia do... demônio teme. A Bíblia vai dizer que nós só podemos vencer a nossa carne através do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela isso: você precisa ser cheio.
cheio do Espírito Santo. Eu estou falando Espírito Santo, não estou falando Espírito ruim. Falando Espírito Santo. E como é que eu sei, Frei, que eu estou cheio do Espírito Santo? Ora, é fácil. Diz a Bíblia que o fruto do Espírito é paz, é alegria, é bondade, é longanimidade, é castidade, é paciência, é perseverança, é amor, é caridade. Se eu estou vivendo isso na minha vida é porque eu sou cheio do Espírito Santo. Se eu não consigo ver alegria, se eu não consigo ver paz, se eu só consigo ver guerra, ódio, pecado de carne, um monte de coisa errada, é porque você não está cheio do Espírito Santo. E o demônio tem poder na sua vida. Primeira coisa para vencer o demônio é o quê? Oração. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro passo para a gente vencer o demônio é a vivência dos sacramentos. Missa e confissão. Não tem como vencer o demônio sem missa e sem confissão. E deixa eu te dizer, irmão e irmã, se você pode vir na missa todos os dias, vá na missa todos os dias. Se você pode, vá, porque esse é o meio mais poderoso de vencer o demônio, a Santa Missa. O demônio não suporta uma missa, porque a missa é o sacrifício que salva o mundo. Quando você participa de uma missa, em toda a missa Deus morre na cruz por nós, Deus atualiza o seu mistério, portanto o demônio não suporta uma só Santa Missa. E o demônio também não suporta quando você aparece na frente de um sacerdote para contar os seus pecados. Diz um santo que ele via na confissão as pessoas na fila da confissão e o demônio como que fechando a garganta da pessoa para ela não contar os seus pecados. O demônio é aquele que na hora que você peca tira sua vergonha, mas na hora que você vai confessar o teu pecado para o padre, ele joga a vergonha na tua cara de novo e fala: ai meu Deus, que vergonha. Não tem como vencer o demônio então, irmãos e irmãs, sem oração, sem ser cheio do Espírito Santo. E se eu não viver na minha vida, missa e confissão. Missa, se possível, diária, ou quantas vezes você puder, e principalmente a de domingo. Não adianta vir na missa de semana e não vir na de domingo. Confesse-se com frequência, não é de ano em ano, cada mês, mensal, confesse-se, procure o sacerdote, confesse. Meu irmão e minha irmã, eu te garanto que se você viver isso, o demônio não terá mais poder sobre a sua vida e não terá mais poder sobre a sua família. Amém? Fique em pé.